E continuo. Continua assim, professor, pode seguir. Tá. E em 2013, eu fui convidada, né, participei de um processo seletivo para trabalhar em Belo Monte, né, na usina de Belo Monte. Até então, eu não me imaginava, mas gostaria muito de trabalhar no campo e aceitei o desafio. Tá? Fiquei lá durante 3 anos e 6 meses. É uma obra super desafiadora, porque você liderar uma equipe, né, formada somente por homens, eram 28 homens, e eu seria a líder deles, e pessoas assim muito mais velhas que eu, que já estavam com 3, 4 barragens, e eu ainda ali só com a graduação e o mestrado, né? Mas eu vou falar mais sobre isso, até porque eu vi que tem várias mulheres aí na palestra, isso é muito bom, essa troca, e se alguém ao longo da palestra tiver alguma dúvida, quiser, eu deixo aqui aberto, tá bom? E em 2017, como lá em Belo Monte a parte de geotecnia finalizou em 2016, em 2017 eu participei de um concurso público, então hoje eu sou servidora pública, né, aqui na Unifespa, que é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, no campus Marabá, e eu atuo num curso de engenharia civil e geologia também, né? Então, dentro da Unifespa, eu tenho, né, ensino, pesquisa e extensão. No ensino, que é a administração de disciplinas, eu sou responsável por mecânica dos solos 1 e 2. Não sei se é assim que vocês, é na graduação de vocês, essa nomenclatura, né? Fundações 1 e 2, barragens, resíduo sólido e hidrologia. Né? Claro que eu não dou tudo de uma vez, semestres eu ministro algumas disciplinas e no outro outras. Né? A minha pesquisa dentro da universidade é voltada para a geotecnia ambiental, mais precisamente relacionado a resíduos e aterro sanitário, e também barragens, né? Não só do ponto de vista experimental, como caracterização do material que forma, que compõe ali aquele barramento, como também na parte de modelagem e simulação numérica. Do ponto de vista de extensão, foi uma descoberta para mim, né? Porque até então eu não sabia fazer extensão, eu só conhecia o conceito, e a Unifespa me possibilitou acreditar que é possível, sim, fazer extensão a nível superior. Então, eu sou coordenadora do projeto Ver o Solo. O projeto Ver o Solo tem Instagram também, onde o objetivo principal, pessoal, é fazer com que os nossos alunos eles se envolvam na temática da comunidade em relação à conservação do solo e ao meio ambiente. Então, eles desenvolvem jogos de tabuleiros e jogos também digitais para o público da educação básica aqui da região. Então, de forma lúdica, a gente consegue disseminar o conhecimento sobre solos. Bom, diante disso, pessoal, quando eu recebi o convite, né, sobre, vamos tentar ministrar, convidar a professora Rafaela para falar sobre a questão das usinas hidrelétricas, das barragens de solo, o que eu penso, né? Bom, para me convidar, é preciso avaliar a questão da relevância da temática. Então, se a gente for parar para observar esse mapa do Brasil, essa fonte de 2017, o que se coloca aí, né? Em relação ao potencial hidrelétrico por região. Então, a gente observa que o potencial na região norte, que é a região que eu me encontro hoje, né? A região norte... só um momento que eu vou... não sei por que foi... Tá aqui. A região norte, ela detém 43% desse potencial hidrelétrico por região, né? Só que somente 4% já foi ou construído ou está em operação já, ou seja, já está gerando energia.
e 16% já teve alguma espécie de estudo, né? O que seria esse estudo? Uma ida até a bacia hidrográfica, ou uma coleta de solo ali da fundação, e 23% ainda está como assim, estimado. O que seria esse estimado? É saber que tem um rio, que tem potencial hidrelétrico, mas ainda não foi feito o estudo. Então, percebam que de 43%, que é a matriz energética, potencial energético aqui da região norte, apenas 4% ou já foi construído ou já foi operado. Quer dizer, o restante, que é o maior percentual, ele está o quê? Ele ainda tem obra para sair, ainda tem projeto para andar, né, na região norte. Se a gente for para a região que vocês estão, que é a região centro-oeste, 14% é o potencial hidrelétrico. Então, de 100%, 14% se concentra aí na região centro-oeste, onde 3% apenas já foi construída ou está em operação, tá? E 3% já foi estudado, então a gente tem até aí uma matriz muito boa do ponto de vista de estudo, que é Furnas, né? Furnas é um laboratório de renome em todo o Brasil, que já fez um estudo de sondagem, né, pesquisa, estudo de viabilidade, para verificar o potencial hidrelétrico aí da região de vocês, tá? E estimado 8%. Então, se a gente for ver, eu não vou me deter a falar de todas as regiões aqui, mas existe sim relevância na área, existe sim a questão do, do mercado de trabalho, né? Eu sempre digo para os meus alunos que esse mercado de trecho, de barragem, é um mercado diferenciado, porque primeiro que ele paga mais para você. É claro que possivelmente você não vai viver numa capital, você não vai viver num lugar super desenvolvido, né, onde tem escolas boas, shopping, não, mas vai te propiciar, primeiramente, um aprendizado, um crescimento na tua profissão, no teu mercado. O teu currículo fica diferenciado por ser atuar em obras de trecho. Que são obras de trecho? São obras de infraestrutura, como pontes, estradas, então abre um leque para você, são obras muito mais controladas, muito mais criteriosas do que em si a construção civil, tá bom? E para vocês não se perderem na palestra e nem saírem, eu conto com vocês até o final aí, a gente tem muita foto interessante para vocês darem uma olhada. Qual vai ser o itinerário da palestra, né? Qual vai ser a rotina da palestra? Então, primeiramente, eu vou dar uma definição, né? Eu quero até envolver vocês na discussão do que seria uma barragem. Então, isso daí é uma barragem, eu coloquei a foto aí. Os tipos de barragem, né? Será que só existe um tipo? Professora, só vai falar de um tipo? Então, a gente vai falar um pouco dos tipos de barragem, a gente vai falar das seções típicas e projetos. Então, essa foto, que eu não sei porque eu não estou conseguindo riscar. Deixa eu já ver um negócio bem aqui. Eu não sei porque eu não estou conseguindo riscar. Que eu baixei o... Se dá certo. Mas, continuando, eu gosto muito da questão dessa foto. Não vai dar certo. Ó. Tá. Eu gosto muito dessa foto, que justamente ela reflete o início da construção de um barramento, né? É uma foto onde ainda se apresenta aqui, se a gente for ver, né? Vocês conseguem ver onde eu estou colocando o mouse ou não? Sim. Sim. Sim? Então tá. Vocês conseguem observar aqui a fundação em rocha, né? Ou seja, essa obra que é Belo Monte, né? A obra
Quando eu cheguei, ela nem tinha esses aterros que a gente consegue observar. Percebam a variedade de materiais, né, diferentes. Então, a gente observa aqui no meio o solo, né, um solo mais argiloso, porque em todo o barramento a gente vai ter materiais que têm como objetivo fazer a impermeabilização, a vedação, e outros materiais que já vão ter outro objetivo, que é de quê? De dar estabilidade, de dar peso ou de drenar aquela água, tá? E aqui, se a gente pudesse fazer uma enquete, mas não sei se é possível, vocês acham que numa barragem, né? Se alguém quiser falar aí, numa barragem, vocês acham que tem água? Ou vocês acham que não tem água nenhuma quando a gente enche o reservatório? Alguém quer arriscar falar? Não, estou com medo. Vocês acham que passa alguma água na barragem? Passa, gente, passa muita água, tá? E não é problema passar água na barragem. Eu sempre falo, os alunos ficam assustados. Não é um problema passar água no interior da barragem. O problema é quando a gente não sabe para onde vai aquela água. Isso sim se torna um problema, tá? Então, por isso que, além da questão dela ser estável, do ponto de vista de estabilidade de taludes, ela tem que possibilitar a drenagem dessa água, porque nenhum material consegue só receber a água e ir inchando, né? E saturando. Então, toda barragem, uma boa barragem é aquela que apresenta um bom sistema de drenagem interna, um filtro, né? Então, observem que nessa barragem ainda não precisa entender tudo, tá, gente? Eu sei que a princípio, essa foto causa estranheza, mas aqui é como se fosse, é um muro, né? Um muro de concreto, aqui é a tomada d'água. Hoje, essa parte aqui que eu estou circulando está tudo inundado, é o reservatório intermediário, né? Então, esse espaldar aqui hoje está completo, né? Esse espaldar é nada mais do que esse aterro aqui de enrocamento, que é um material grosso, né? Do ponto de vista de granometria, são rochas, são pedaços de rochas de 50 centímetros até 1,20 m. Então, ele abraça esse muro aqui de forma a dar também estabilidade. Eu tenho um contato de dois materiais diferentes, que é o concreto e o solo, então eles se deformam de maneiras diferentes. Então, esse contato aqui, ele é primordial, então vou utilizar o melhor solo, vou utilizar ali a melhor jazida para coletar esse solo e colocar junto desse concreto. É claro que o concreto é mais resistente, deforma menos, tá? Então, essa região aqui, que a gente chama de região do abraço, né, desse muro de concreto, é uma região que necessita ter fiscal 24 horas. Por quê? Porque o índice de ter um colapso aqui é muito grande, comparado com o restante do barramento, né? Então, quando eu tenho encontro, são pontos que eu vou mostrar para vocês, quando eu tenho encontro de materiais diferentes, onde eles têm modos de elasticidade diferente, deformação totalmente diferente, é aí que se precisa ter uma maior atenção no dia a dia, né? Aqui eu estou falando da construção, mas é claro que lá na fase de projeto, o projetista ele já tem que ter essa visão de colocar uma nota no projeto, um destaque, dizendo, aqui vai entrar o melhor material que tem na obra para não colapsar. Tá? Porque se eu coloco o solo e o concreto já é muito mais resistente que o solo, e eu ainda coloco qualquer solo, isso faz com que eles fiquem ainda mais distantes, né, um do outro. Então, vou falar das seções típicas, tá? E também relacionada a projeto. E aí, gente, o coração, né, dessa palestra é um despertar para vocês. Hoje em dia, nós temos muitas ferramentas que são ferramentas gratuitas até, né? Que eu vou mostrar para vocês, que é do GeoStudio.
O GeoStudio, ninguém me pagou para falar isso não, tá, pessoal? É porque ele é um software mais utilizado em todo o mundo, tá, para barragem, não é só no Brasil. Então, é um software que ele abrange muita coisa, principalmente os que estão relacionados diretamente ao colapso. Então, no caso, quando ocorre um colapso numa barragem, dá avisos, né? Não é uma coisa de supetão, não, até porque, a não ser que sejam barragens muito antigas, né? Que não tem instrumentação, não tem o rigor com a fiscalização. Mas as barragens que são construídas de 2012 para cá, todas são instrumentadas, todas passaram por simulações numéricas. Então, o GeoStudio ele te possibilita fazer simulações de vários cenários, né? Então, no caso, lá no GeoStudio tem um módulo só para avaliar colapso devido à percolação, devido a fluxo de água. Então, lá ele vai te passar relacionado a gradiente hidráulico, né? Relacionado a potencial de piping, o que seria o tal do piping, né? É um dos principais motivos de colapso de uma barragem, é a questão do pipe. É quando o fluxo de água ele fica tão intenso, né? Ou por conta da questão da qualidade do material de construção do solo, ou por conta da execução, ou por conta também do ponto de vista lá da drenagem, uma drenagem que não esteja funcionando. Então, esse fluxo é tão elevado que ele consegue começar a arrastar partículas de um ponto para o outro, né? Partículas de quê? Partículas de solo. Então, ao ponto de formar um tubo. O pipe, a tradução é justamente formação de tubo, erosão por tubo. Então, ele vai criando um vazio dentro da barragem, né? E aí vocês já sabem o final, que é um colapso assim, de grande catástrofe mesmo, né? Isso tudo, gente, dá para evitar durante a fase de projeto e principalmente também durante a execução. Depois a palestra vai falar sobre a questão do colapso devido à estabilidade de taludes, então acredito que seja algo até mais próximo de vocês, né? Em algum momento vocês viram aí, ou numa sala de aula, ou reportagem na TV, a questão dos escorregamentos, né? E não tem como a gente trabalhar esse viés da estabilidade de talude sem falar de percolação, sem falar de chuva, sem falar de fluxo, tá? E a outra, e última, que é responsável pela maioria dos colapsos, é a questão da devida atenção da formação, né? Ou seja, você, durante a fase de projeto, tem um certo número de informações sobre o material que vão utilizar ali naquele barramento. Porém, e aí você faz uma perspectiva, né? Diante dessas informações que você tem, de granulometria, de índice de vazios, de resistência à compressão, de resistência ao cisalhamento, você faz uma série de análises de tensão da formação. E parte do princípio que esse material vai atender a essa altura de barragem, só que chega na obra, acaba esse solo, né, que você estudou, ou ele está muito úmido, né, que não consegue compactar, e começam a utilizar um segundo material, mais periférico. Então, o que vai acontecer? Aquela sua análise de tensão da formação que você fez no software bombante aí do mundo não vai estar condizente com aquele que está ali no campo. Então, provavelmente também ali pode ser que tenha um colapso, tá? Então, a palestra vai girar em torno disso. A gente vai começar bem rapidamente com essa parte mais básica da definição do tipo de barragem e as seções típicas, tá? Porque se eu não fizer isso, eu não sei, por exemplo, se vocês já deram barragens.
né? Eu acredito, como a gente está trabalhando aí com o pessoal também da engenharia elétrica, com arquitetura, com engenharia mecânica. Então, eu preciso dar uma uniformizada para vocês entenderem, quando eu começar a falar muito de termos técnicos, mas eu vou tentar ir bem leve, tá? Então, eu inicio, pessoal, perguntando o que eu estou achando vocês tímidos, né? Normal, vocês nunca me viram. O que vocês entendem por uma barragem, né? Para que serve essa tal de barragem? Alguém, assim, falar com as suas palavras ou quer que eu continue? Eu escutei uma respiração. Alguém quer contribuir? Então, pessoal, Professora, oi. bom, assim, o exemplo mais comum que todo mundo conhece é a questão de hidrelétricas, né? Isso Sim, que é uma barragem. Mas cidades do interior costumam utilizar para facilitar a captação de água, para tratamento, para, enfim, uma série de usos pequenos, de pequeno volume de vazão para uso das cidades ao redor. tá certinho, é isso mesmo. É, Além da criação de peixes também, né? É muito utilizado também para a criação de peixes. isso aí faz. Como é que chama? Eu esqueci o nome da criação de peixe. Mas, assim, é isso, né? Piscicultura? Isso, piscicultura. Aqueles tanques, né? E ao redor tem essa barragem, para reservar água, né? Então, a barragem, ela é, sim, uma obra civil, né? Não existe nenhuma outra formação que possibilite você assinar uma RT, né? Uma anotação de responsabilidade técnica, que não for o engenheiro civil, nem o engenheiro de Minas, ele não tem essa permissão, né? É o engenheiro civil mesmo. Então, é uma obra civil, é uma edificação civil que tem como principal característica reservar algum líquido ou pasta, né? Então, por que eu falei pasta? Porque quando a gente vai para a mineração, essa contenção, que é a barragem, ela não vai ser de água, então não vai ter a reservação de água, como você falou, de pequeno, médio e grande porte, mas vai ter reservação de rejeito, né? Já que eu exploro ali aquele minério, e para qualquer exploração gera-se ali a questão do rejeito, né? No caso específico de uma hidrelétrica, que é o caso aí que vocês estão vendo, né? Tem uma reservação grande de água, né? Onde está acumulado aqui com uma energia potencial gigantesca, porque se você pegar dessa altura aqui, essa altura é 100 metros, tá? A cota 100, e onde está a turbina, que é tipo menos 50, é muita diferença. Então, lá, aquela parte lá da diferença de potencial, a questão da energia entra aqui, né? Como é que é formado tudo isso? Então, de uma energia potencial que está instalada aqui com esse reservatório, com a criação desse reservatório, e que só é possível a criação desse reservatório com a construção desse barramento, toda essa parte cinza aqui não é concreto não, tá? Essa parte aqui é a barragem, porque a gente não está mais vendo porque ela foi concluída. Então, eu tenho barragem desse lado, eu tenho barragem desse outro lado. Você Isso vê no faz com médico que aqui. eu faça a contenção, né? E eu consiga reservar essa água. Para que eu faço tudo isso? Para ter essa energia potencial, tá? Essa parte aqui é concreto, e aqui, se vocês estão vendo, são os condutos forçados. Esse conduto aqui, ele tem 12 metros de diâmetro. Então, a partir do momento que eu abro uma portinha aqui, que a gente chama, abre a portinhola da tomada d'água, essa água vai entrar
nesse conduto forçado, que a gente sabe que o regime é turbulento, né? Então, vai entrar, vai começar a deixar de ter tudo aquilo de energia potencial e vai passar a ter o quê? Uma energia cinética, né? A energia da velocidade, chegando até a turbina. Então, lá na turbina vai ter a questão das paletas e aletas que vão girar, gerando ali a força eletromotriz. E é daí que é gerado a energia elétrica, como vocês podem ver aqui, várias dessas torres aqui, tudo já conectado, né? Então, olha a engenhoca que é e a interface que tem entre tantas profissões. Por quê? Porque precisa do engenheiro civil para fazer essa parte da contenção, desde projeto, execução e acompanhamento de obra. Eu preciso, sim, ter um engenheiro mais voltado para o concreto ou produção. Eu preciso ter engenharia mecânica e, gente, essa interface do engenheiro civil com o engenheiro mecânico, eu falo engenheiro, mas pode ser engenheira também, tá? Não é nada fácil, tá? Por quê? Porque o nível de detalhe que o engenheiro civil precisa é totalmente diferente do encaixe do engenheiro ali do projeto de engenharia mecânica. É muito mais preciso, né? Essas peças de engenharia mecânica. E sem falar na parte de solos, né? Porque solos é uma coisa assim, não tem como você fazer um arremate lindo com rocha. E ainda ligada à arquitetura, porque aqui essa cobertura ela teve que ser estudada, essas vedações aqui, esse fechamento. O engenheiro de Minas também entra aqui. Então, assim, a barragem mesmo ela é muito abrangente, né, em termos de profissões. Então, vou passar mais um pouquinho, senão me empolgo. E aqui, gente, a gente tem poucos minutos, né? Eu vi, meu Deus, 31 minutos. O que que acontece? A gente divide as barragens em dois tipos. Uma de regularização, né, pelo próprio nome está falando, no intuito de regularizar o regime hidrológico de um rio, eu posso fazer isso. O aproveitamento hidrelétrico é bem comum. A parte de navegação, então, posso ali criar uma barragem, né, como é o caso aqui de Tucuruí. Não foi feito só para navegação, mas a parte das eclusas, que foi feito no ano de 2003, foi para viabilizar a navegação, né? E eu tenho a outra barragem que é de retenção. Então, a de retenção, eu vou reter a água para evitar as inundações, vou reter sedimentos e posso também reter essa parte de resíduos industriais e de mineração. Para essa palestra, a gente vai voltar mais para o aproveitamento hidrelétrico, porque nosso tempo é muito curto, tá bom? Então, gente, quando eu falo de projeto de barragem, né, de regularização para aproveitamento hidrelétrico, esse projeto ele não nasceu hoje. Então, para vocês terem uma noção, Belo Monte começou a construção em 2012. 2012. A fase de inventário, que é o primeiro estudo, né, dentro do universo de barragem que é feito, para avaliar o potencial hidrelétrico, ou seja, se vale a pena a questão das quedas, né, numa bacia, começou em 1971, nem era nascida, né? Então, foram os primeiros geólogos lá, visitaram, né, o Xingu, lá em 71. Então, é muito tempo, né? Depois vem a parte da viabilidade, né? Para qualquer obra grande, de grande porte, é isso. Professora, Oi? Pode falar. só uma dúvida. A senhora falou que os estudos lá nessa barragem dessa barragem que a senhora falou aí, Belo ela Monte. começou o estudo em Belo Monte, né, em 71, né? Foi. No caso, começou primeiro que Tucuruí, então, né? Começou Sendo que Tucuruí... praticamente, até a equipe é praticamente a mesma, Uhum. tá? Mas Tucuruí, eu acredito que tenha começado na década de 80, né? Sim, sim, sim.
Aí, mas só que Tucuruí foi concretizado primeiro, né? Foi, porque Belo Monte demorou muito a sair do papel, Ah, tá. Certo, tá? certo. Queria tirar essa dúvida. Tranquilo. Aí, a gente passa para o estudo de viabilidade. No estudo de viabilidade, aquilo que eram só um geólogo já vai uma equipe maior, né? Então, já vai um engenheiro civil também, o engenheiro da parte hidráulica, já vai uma empresa ali para fazer sondagem, coleta de material, estudo das jazidas, porque a gente vai ver que o tipo de barragem tem muita correlação com os materiais disponíveis naquela área, né? Aqui, por exemplo, é um local bem isolado, aqui, e é muito distante um município do outro. Então, só é viável se eu tiver material para construir. Ninguém vai trazer de caminhão, tá? E então vai-se o quê? Se aprimorando ali do que tem na região, de que material tem, qual é a fundação, para poder chegar nessa fase aqui de projeto básico, que de básico não tem nada. Um projeto básico é um projeto que vai para licitação, tá? Para abertura ali de empresas que queiram construir, né? Que queiram fiscalizar, tá bom? Então, todas as barragens do Brasil, elas são construídas com um projeto básico, tá bom? E aí, é claro que dentro do projeto básico tem mais estudos ainda, né? Tem muito mais ensaios. E conforme a obra vai acontecendo, é feito o projeto executivo, né? É até meio estranho, mas é assim que acontece, pessoal. O projeto executivo é um projeto extremamente caro para ser feito. Por quê? Porque, primeiro, que uma coisa é você estudar, né, alguns pontos ali da região que vai ser implantada a barragem. Só que você escolhe amostras, né? É algo para ser representativo. Quando você retira, né, aquele verde, aquelas árvores, porque sim, existe a supressão vegetal, você pode se deparar com falhas geológicas, com um solo que não era tão bom. Então, isso tudo vai entrar no projeto executivo, que a gente chama também de as-built, que passa a ser um as-built porque é como construído. Tá? Então, isso é muito comum em obras de grande porte, porque até então é feito só uma amostragem, quando você chega na Vera lá para executar, você pode encontrar surpresas. Então, isso tem que entrar no as-built. Tá? Porém, para o projeto básico, até o final da obra, tem alguns itens que não podem modificar, como o nível d'água máxima montante, porque pensem só, se eu faço no projeto básico, a minha barragem vai ficar na cota 100, né? Eu não vou poder mudar o meu nível d'água máxima montante, que é o nível do rio ali que vocês viram até aquela fotografia, para 110. Não, ele era 98, mas eu vou mudar para 110. Não existe isso. Por quê? Porque senão vai ter um outro colapso, que é devido à percolação também, que se chama galgamento. É o rio passando por cima da barragem, tá? Outra situação é o NA de jusante. Também não é interessante. Por quê? Porque tem sistemas de drenagem que vão funcionar com aquela cota que foi dado lá no projeto básico. Quer dizer, se eu modifiquei essa cota, vou ter que mudar o projeto também. Potência mínima, quer dizer, uma empresa ganha uma licitação e tem a dona também ali do empreendimento que vai esperar determinada potência. 30 gigawatts. Mas agora só vai dar 18. Não pode, tá? E a questão das coordenadas geográficas também, não, porque aí envolve questão de assentamentos, né? Então, é muito problemática essa questão de mudar coordenada, tá? Eu não sei por que aparece isso aqui, mas, enfim, acho que está dando para vocês verem. Então, aqui, gente, é uma sessão típica, né? Vocês não precisam saber ainda
que tipo de seção é essa, mas só para vocês saberem o que eu estou falando de nível d'água. Então, onde está escrito fluxo, que é aqui à esquerda, né? Aqui está meu barramento, né? Esse barramento, ele está, a crista dele, que é a parte mais alta, está na cota 100, como vocês conseguem ver, né? E aí, o que acontece? O NA, que é o nível d'água a montante aqui, ó, que é onde está o reservatório, para ele começar a gerar energia, ou seja, um NA mínimo operacional, é de 94,78. Isso é para uma determinada barragem. Cada barragem tem esse valor, tá? O que se repete são esses comandos aqui, NA mínimo, NA máximo, NA máximo, maximoro, tá? Então, o que acontece? A partir de 94,78, de cota do reservatório, é considerado um nível operacional, estou gerando energia, mas o normal é 97, tá? Ou seja, eu estou gerando mais energia com 97. Só que eu tenho que ir no máximo até 97,5, então por isso que eu preciso do engenheiro dessa área hidráulica, que muitas vezes é também feito pelo engenheiro mecânico, né? Que tem ali é muito forte, né, essa questão da hidráulica, tá? Então, aí, um dos ensinamentos é a questão que numa barragem, sempre eu vou ter um material que vai vedar, né, que vai fazer de tudo para essa água não passar para o interior, mas, como eu falei, é impossível, né, eu vou ter passagem de água pelo interior do barramento, isso é natural, né? E como eu vou ter, eu também tenho que dispor de um material mais drenante, né? Então, dentro de uma barragem, eu tenho um eixo onde parte dele, que a gente chama de montante, que é essa área molhada, que vai estar em contato com o reservatório, vai ter a função de vedar, e parte do material, que já é do eixo, mais para a direita aqui, como vocês podem ver, a gente chama de jusante, que é um material mais drenante, tá? Então, vamos pensar, aqui de montante, um exemplo seria um solo argiloso, e a jusante já seria uma areia, um enrocamento, como eu falei para vocês, tá bom? E aí a gente passa a ver algumas seções típicas, né? As seções típicas, elas vão ser norteadas de acordo com alguns critérios, tá? Então, por exemplo, os principais tipos de barragem são barragem de terra e enrocamento, que é o nosso caso da palestra de hoje, e dentro dessa barragem eu tenho basicamente 3 vertentes. Uma é seção homogênea, pelo próprio nome está falando, seção homogênea, ela é composta mais por um único material, que é o solo argiloso, que faz ali o viés de ser vedante, tá? A seção mista, né, são vários materiais, e o enrocamento com face impermeável montante também é considerado uma barragem de terra enrocamento, né? E numa segunda assim, classificação, tem o de concreto, né, que pode ser do tipo convencional, que é esse concreto que se faz pilar, né, porém com uma resistência maior, ou do tipo CCR. O tipo CCR ainda está crescendo no Brasil, tá? Que é concreto compactado a rolo. Por exemplo, o Belo Monte teve só no miolo da barragem, tá? A parte que fica em contato com o rio, porque ele não é impermeável, né, o CCR. Então, o que fica em contato com a água e posterior, tudo foi concreto convencional, que já é mais impermeável, né? E aqui são as formas, né, em forma de arco, gravidade ou contraforte. Então, basicamente, a definição do tipo de barragem vai depender da existência do material aí, tá? Então, se eu tenho muita disponibilidade de solo, eu vou fazer uma seção homogênea. Por quê? Porque na seção homogênea, a maioria ali é formada por solo, né?
Ah, mas tem rocha também. Poxa, eu estou em qual região? Chove muito? Porque o solo ele tem muito problema quando é um local que chove muito. Mas a rocha não, a rocha eu consigo trabalhar e ela não tem problema com umidade. É até bom ela ficar mais úmida, né? Outra questão também é a conformação topográfica. Então, dependendo se é uma região muito plana, isso me possibilita ter uma barragem mais de terra, de solo, tá? Agora, quando é formada por vales, né, cânions, que é mais relacionado aí à região de vocês, é interessante ser mais de concreto, tá? Além disso, tem as questões dos aspectos geológicos geotécnicos, né? A natureza da fundação. Então, por exemplo, se vai construir uma barragem com rocha, que é essa barragem de enrocamento, eu não posso colocar numa fundação em solo. Por quê? Porque vai ter recalque diferencial, tá? Ou seja, a minha base, que é a minha fundação, ela é mais fraca do que vai em cima, muito mais fraca. Então, eu só posso utilizar enrocamento quando a minha fundação é em rocha, tá? Agora, se eu tenho uma fundação em rocha, eu tenho a possibilidade de usar tanto enrocamento, que são aqueles materiais, né, que foram detonados e viraram rocha menor, em menor dimensão, ou eu também posso usar solo. Outra questão que define são as condições climáticas. Então, se eu tenho períodos de chuva muito elevados, 6 meses chovendo, são 6 meses parado em relação à terraplanagem. Tá? Por quê? Porque solo e água não funcionam. A água ela só funciona se ela estiver naquela quantidade ideal ali para aquele solo em questão, que a gente sabe que isso varia muito de solo para solo. Então, aí, eu coloquei a questão da barragem de terra do tipo homogênea, em forma de projeto. O que eu quero que vocês observem? O fluxo está aqui, então, essa parte molhada, que é montante, se vocês já saírem sabendo isso, eu já estou feliz. Né? E a parte também do que é vedante e o que é drenante. Isso é super importante, pessoal. Daqui para frente, o que vocês pegarem de seção típica, vocês identificarem, primeiro, o que é montante e o que é jusante. Né? Montante é onde está o reservatório, é onde molha, e onde geralmente está o material mais vedante, né? Para dar aquele impacto na água, para ela não entrar tanto na barragem. Mas vai entrar água. Paciência, vai entrar. Se entrar, ela vai para onde? Ela tem que ir para o elemento drenante. E, geralmente, esse elemento drenante está jusante, tá? Que é a parte seca. Por quê? Porque essa água aqui, quando ela entra, ela sempre vai procurar facilidade. Né? Sempre. A água, ela não quer a dificuldade. Então, pensem comigo, eu estou nessa montante aqui, que é um material argiloso super impermeável. Né? Mas ela tem uma permeabilidade, mas é muito baixa. Mas a água entra. Ela não vai querer ficar nessa dificuldade, ela vai querer ir para um material que possibilite ela a escoar, a drenar. Então, ela vai achar o elemento drenante. Nesse caso aqui, tem esse filtro vertical, que vocês podem ver que ele vira aqui também um horizontal. Então, da feita que a água encontrar, ela vai descer por gravidade e vai sair do barramento. Então, uma barragem perfeita é justamente essa. Uma barragem que não vai colapsar é quando você tem materiais adequados colocados nas regiões que tem que se colocar, né? No caso, material mais vedante, um solo compactado argiloso mais amontante, mas obrigatoriamente tem que ter o sistema de drenagem, porque caso entre uma água, essa água vai se direcionar ao sistema de drenagem, tá ok? Então, esse tipo aqui, que é do tipo homogênea, todas essas achuras aqui que vocês estão vendo, é de um único material, que é o solo argiloso, tá? E esse material aqui, esse filtro, já é um filtro de areia, esse areia de praia.
né? Então, percebo aí, o que é mais permeável? É uma areia de praia ou um solo mais argiloso? É a areia de praia, tá? Então, a água vai se direcionar para ela. Geralmente, esse tipo de barragem, a gente vai colocar sobre uma fundação em solo, não tem problema, tá? É uma barragem mais barata, devido ao material. Comparada com uma de rocha, ela é bem mais barata, e de concreto também, tá? Então, aí são outros exemplos, tá? Então, aqui, toda essa região que está aterro, é aterro de solo, então vai fazer o papel de vedante, né? Aqui eu tenho um filtro vertical de areia que emenda com horizontal. Aqui são os taludes, né? Geralmente 1:3, quando eu estou trabalhando com solo. Aqui é o reservatório. Como eu tenho variação de nível d'água de montante, geralmente eu coloco aqui também um material mais rochoso. Por quê? Porque se eu deixo com solo, o potencial de erosão do solo é muito maior, então, aos poucos, aquele remanso, né, aquele sobe e desce do reservatório pode causar aqui alguma erosão, tá bom? Como a jusante eu não vou ter água, então não tem problema eu deixar com solo, lembrando que, dependendo da região, se for região com muita chuva, eu não tenho reservatório, mas eu tenho a chuva, que causa erosões horríveis também nos taludes. Então, tem que ficar de olho também na drenagem superficial aqui desse talude. Então, o que seria, né? Até então, a gente está vendo só a questão do projeto, mas no campo, né? A professora fala de solo, como é? Barragem homogênea. A barragem homogênea, pessoal, vocês vão olhar para o campo e vão ver praticamente só solo. Tá? Vocês vão ver um único material, tá? Com exceção de quando forem executar o filtro vertical, que vocês vão ver um filtro de areia, mas o restante é um solo argiloso, tá? Aqui, olha, é um projeto também, todo o projeto de barragem, não sei se vocês já tinham visto, mas geralmente ele tem esse formato, tá? Sempre apresentando a planta baixa, né? O indicativo dos cortes, que aqui no caso eu destaquei o AA, que é esse aqui de baixo, né? Percebam que esse material amarelo é único, é um solo argiloso, e eles colocaram um filtro aqui, né? É um filtro vertical que emenda no horizontal e depois ainda tem um pescocinho aqui que volta a ser horizontal. Eu sei a justificativa disso daqui, eu precisaria no mínimo de 1 hora para explicar, mas assim, de forma simples e breve, por que se fez isso, né? A fundação desse solo aqui, dessa barragem, era uma fundação muito permeável, tá? É o arenito, né? Arenito vem de areia, então ele é permeável. Então, gente, o fluxo de água aqui, nesse caso, ele era disputado entre ficar migrando por dentro da barragem e pela fundação, porque lembre que eu falei que a água quer a facilidade. Então, em certo ponto, esse solo aqui era muito mais impermeável do que a fundação. Então, a água do reservatório, ela não quer a facilidade, então ela não entrava aqui, ela vinha por baixo. Então, o fato deles fazer esse filtro suspenso foi para essa água caminhar mais, né, e ir perdendo as forças. Tá? O que é perder a força dentro da geotecnia? É justamente diminuir o gradiente hidráulico. Tá? O gradiente hidráulico é responsável pela questão do pipe. Né? Então, quando eu tenho um gradiente hidráulico muito alto, gradiente hidráulico é ΔH sobre L. Né? O ΔH é a diferença de cota e o L é justamente o caminho que essa água vai percolar. Então, se eu aumento esse L, que é o denominador, o meu gradiente hidráulico vai diminuir, então a probabilidade de pipe vai ser menor, tá? Então, é assim que funciona de uma maneira mais rápida de explicar, é isso.
Aqui são outros modelos, né, de seção homogênea também, de outras barragens. Isso daqui eu retirei de uma revista, né, numa revista científica, aqui mesmo do Brasil. Aqui, só para representar, no caso, vocês olham, tem um material diferente, isso aqui não é concreto, tá, pessoal? Isso aqui é o filtro de areia, né? Então, de um lado, eu tenho a argila, né? Aqui em cima é o projeto. Então, eu tenho a areia argilosa, que é um material vedante também. Aí, olha como vem o filtro é esse aqui que vocês estão vendo. E aqui desse outro lado, que está essa grade aqui, que está fazendo certamente a homogeneização, é uma areia argilosa, né? Então, aí é justamente a relação entre o projeto e a execução. É importante, pessoal, vocês estarem no campo e observarem se o material que está no projeto é o mesmo que estão utilizando no campo, tá? Aqui é outra situação de projeto também de seção homogênea, é um dique, né? Então, toda essa região aqui é um solo argiloso, né? Eu tenho aqui a proteção contra ondas, que a gente chama de rip-rap, é uma rocha, e, mais uma vez, o elemento aqui de filtro de areia vertical que emenda com o horizontal, tá bom? Eu gosto bastante dessa foto, porque se a gente for parar para ver, aqui nessa região mais à esquerda, hoje está tudo com água, né? Hoje o aterro inteiro do dique está na cota 100, que é esse bem aqui em cima, desse morrinho que a gente chama de ombreira. Então, pessoal, percebo que aqui, se eu for dividir, é o eixo da barragem, né? O eixo da barragem está aqui. Do eixo para o lado esquerdo, que é o lado de montante, eu tenho que vedar o quanto eu puder para a água não entrar com tanta velocidade. Beleza, mas e se ela entrar? Eu tenho aqui a jusante, drenos, o que vocês estão vendo aqui é areia e em cima é brita, que na geotecnia a gente chama de transição, a gente não chama de brita, mas a granometria é compatível com brita. Então, qual é a sacada aí? Eu vou impermeabilizar o quanto eu puder nessa seção homogênea, né, com esse solo argiloso, que é um solo bem fino, onde a permeabilidade é bem baixa, mas vai passar água mesmo assim. Se passar água, essa água vai entrar nesses que a gente chama também de tapete, né? Lembram um tapete, tá? Aí, por exemplo, eu não tinha noção de como fazia, logo que eu cheguei na obra, eu não tinha noção de como fazer um filtro vertical, né? Eu olhava no projeto, gente, e aí eles vão colocando para cima, e cada empresa tem o seu método, e a gente não pode, eu era fiscal, né? Eu não poderia interferir no método de cada um dos empreiteiros, mas eu tinha que ver o produto final, se estava atendendo o produto final ali, em termos de qualidade, ensaio. Então, nesse caso, eles faziam todo o aterro de solo, todinho, e vinha com a escavadeira e fazia um rasgo justamente na coordenada que tinha o filtro vertical, né? Ou seja, eles encontravam o filtro que tinha sido feito semana passada, né? Como é tudo topograficamente amarrado, já tinha lá uma equipe de topógrafo que falava para o cara da escavadeira, olha, tem que escavar bem aqui. E era muito interessante, porque eles encontravam areia e depois isso aqui era preenchido com areia. E assim, de metro em metro, chegou-se a ter filtros verticais de 70 metros, né? Então, bem interessante. A questão do cut-off eu vou passar mais rapidamente, mas também é uma forma de escavação de eu encontrar um horizonte de fundação menos permeável, que é uma coisa boa, né? E aí eu passo para a seção mista, né? A seção mista é um misto de materiais, ou seja, eu não tenho só um material, como é característico do homogêneo, né? Então, percebam aqui uma seção. Então, aqui no meio, eu continuo tendo o papel ali do material mais vedante, que é o núcleo argiloso.
Porém, nesse contato com o reservatório, eu posso lançar mão de um enrocamento, que é uma rocha em torno de meio metro a 1 metro. Então, são camadas ali que vão sendo lançadas, espalhadas e compactadas de enrocamento. Como é um material que tem uma granometria muito grande, eu não posso estar em contato direto com material muito fino, porque senão o fino entra para dentro do enrocamento. Se coloca aqui um material de transição. Então, a palavra transição é para transicionar a granometria dos materiais, né? Então, pensando como a água, que é a facilidade, ela vai entrar aqui, vai ficar, meu Deus, eu não quero ficar aqui dentro dessa argila, eu tenho também que fazer um filtro vertical aqui, para essa água sair, né? Por que é tão importante essa água sair? Porque, pessoal, a água, quando ela fica no interior dos vazios do solo, aumenta a questão da pressão neutra, ou poro-pressão, que é aquela pressão de água, né? E se a gente for lá para a mecânica dos solos, onde a resistência tem a ver com isso, né? Então, a tensão efetiva é tensão total menos pressão da água. Então, se essa pressão da água for muito elevada, a minha tensão efetiva, que é aquela que vai resistir, né, aquela que vai evitar o colapso, ela vai diminuir demais, né, se a gente for para essa lógica matemática. Aqui é uma seção também mista, né, Tucuruí, é uma foto bem antiga, mas eu sempre gosto de colocá-la, para vocês verem a diferença. Quando a gente está trabalhando com seção mista, são vários materiais, não é só o solo, não é que nem aquela foto que eu mostrei que a gente via praticamente só solo, não. Aqui eu tenho enrocamento, aqui eu tenho a transição, que é justamente um material para transicionar granometricamente os materiais, então vai para um solo. Esse filete amarelo aqui é areia, que é o filtro vertical. Depois vem a transição e depois que vem o enrocamento. Então, isso é extremamente importante, a gente ver o zelo e o cuidado para não colapsar. Por quê? Porque aqui, se vocês verem, é uma tomada d'água, de concreto, materiais totalmente diferentes. Então, geralmente, essa região que eu tenho esse contato de materiais muito diferentes, de rigidez diferente, a gente lança a mão da seção mista, tá? Aqui é um projeto de seção mista, onde eu tenho espaldade, montante e jusante de enrocamento, mas eu tenho um núcleo argiloso e eu tenho um material aqui, entre um e outro, que é a transição para não deixar em contato a argila com o enrocamento, né? Aqui muito semelhante, porém o núcleo está deslocado e inclinado para montante, né? Tem alguns projetos de barragem que são assim mesmo. Aqui, pena que cortou lá em cima, pelo menos para mim está cortando. Mas aqui é Belo Monte, né? Belo Monte teve seção mista, em todo encontro com muro de concreto teve seção mista. Então, aqui percebam no projeto enrocamento, aqui enrocamento. Entre o enrocamento e o solo argiloso, eu tenho uma transição, que é de acordo com uma brita 1, né, para não deixar em contato o solo com o enrocamento. Depois, essa parte aqui que vocês estão vendo, essa aqui é a churada. Depois vem essas linhas, né? O que significa essas linhas? Justamente esses tanto de tipos de materiais diferentes. Então, vem primeiro o filtro vertical, né? Esse filtro, ele nasceu lá na fundação, gente. Lá naquela primeira foto que eu parei para vocês verem a rocha. E ele vem subindo de metro em metro. Depois vem essa transição fina, essa transição mais grossa, e depois vem o enrocamento, que já é essa parte final aqui, né? Então, imaginem você executar, foram mais de 28 mil metros cúbicos, né, de aterro. Foi muito aterro. Aí já estava quase no finalmente, né? A gente não sabe se fica triste ou alegre, mas é um misto mesmo de emoção, né? Porque você vê, muitas vezes nasceu na cota 5 e chegou na cota 100,
é bem interessante viver esse sentimento, assim. Então, aí já estava no 92,5, né? E aí ainda tem os audaciosos lá, projetistas, que misturam a seção homogênea e a seção mista no mesmo barramento. Então, como é que funciona isso? Eu sei que o projeto não está 100%, mas é por causa do tamanho dele mesmo. Mas aqui é uma planta baixa, só para vocês entenderem. Aqui onde está o mouse, é onde começa a tomada d'água de concreto, né? Então, é uma região, lembrem sempre, é uma região extremamente complicada para ter colapso, devido à diferença de materiais. Então, nessa região, lança-se mão geralmente de seção mista, onde vai abraçar e vai deixar essa barragem mais estável, né? Da feita que sai dessa região, e a seção mista é uma barragem extremamente cara, porque eu tenho vários materiais, vários equipamentos diferentes para cada um do método construtivo de cada material, de cada zona, né? E aí, a partir do momento que eu saio dessa região, que é bem complicada, eu posso trabalhar com seção homogênea, que basicamente é o solo e o filtro vertical, né? E lá na fundação, o filtro horizontal. Então, isso ocorreu também lá, e aqui a gente tem uma visão justamente, né? Onde está próximo aqui do muro, isso aqui é uma seção mista, tá? É uma barragem de seção mista. A partir do momento que eu saio dessa zona aqui, ela se transforma em seção homogênea. Então, esse foi um projeto bem diferenciado, tá? E aqui eu já faço uma breve introdução. Gente, são 19h50. Não. Bora lá. Eu faço uma breve introdução em relação eu acho que chegou para vocês, né? O novo método representa 88% de chance de um barramento se tornar seguro e não colapsar. Isso não fui eu que falei, foi o professor Paulo Cruz, ele, por sinal, faleceu agora em agosto. Ele é autor daquele livro 100 Barragens Brasileiras, ele era consultor de praticamente todas as barragens do Brasil, né? Então, por que ele fala isso? Por que ele fala que é novo método? Né? Porque muitas vezes, pessoal, as pessoas querem resolver o problema de colapso só durante a construção, né? E muitas vezes isso não é possível, tá? E querem resolver de forma isolada. A percolação vou resolver, aí não olha a estabilidade, né? Então, essa análise ela tem que ser integrativa. Percolação, estabilidade, tensão, deformação. E, além disso, você ter uma fiscalização potente de campo, tá? É pegar sol na cara mesmo. Eu digo, barragem, não gosto de sol, não vai para campo, né? Não tem hora para almoçar, não tem hora para ir embora, tanto quem é construtor, quem é fiscal. Então, esse novo método, justamente, ele vai potencializar vocês a terem uma visão mais holística da coisa, e não ficar só isolado. Eu só sei isso. Geotecnia não é assim. Não tem como você saber só percolação e não saber estabilidade de taludes, tá? Porque uma tem correlação com a outra, né? Fazendo um gancho, é claro que hoje eu tenho pouco tempo, né, para falar sobre muita coisa, mas vocês aí, depois o pessoal do IPOG pode falar para vocês que a intenção justamente é transformar numa MBA, e aí se vai ter tempo de falar tudo isso, né, de obras especiais e industriais, tá beleza? Então, falando, né, intimamente sobre a questão do colapso, a gente sempre vai ter que fazer essa análise de forma integrativa e não isolada, né? Então, isso desde a fase de projeto até a fase de acompanhamento da obra, se vocês forem tanto fiscal quanto construtor. Tá? Então, não tem como pensar em colapso e não pensar nesses 4 itens: percolação, estabilidade, tensão, deformação. Tá? Então, a gente começa de algo bem simplório,
né? Vocês vão chegar lá no campo, beleza. Aí vão te dar um caderno, que é a especificação técnica dos materiais e dos métodos construtivos, e vão dar o caderno de projeto, né? E aí você vai se perder, porque é tanto projeto, isso quando você já vai construir, né? Quando você é projetista, geralmente o projetista já passou por uma vivência de campo. Ninguém se torna projetista do zero, de nunca ter ido no campo, é difícil, tá? Mas o que eu quero falar com isso? A partir do momento que você tem ou um projeto pronto, ou um projeto preliminar, ou um projeto que já está, que você já vai acompanhar, você começa do simples, tá? Onde está a água? A água está aqui. Que caminho essa água pode tomar? Que dados eu tenho dos materiais? Porque aí você vai começar a perceber que a obtenção dessa rede de fluxo, né? O que seria essa rede de fluxo? É o caminho da água. Por onde essa água vai passar? Pela fundação, sempre, e pelo meio da barragem. Tá, beleza. E os elementos de vedação e drenagem estão ali? Porque, gente, o que eu percebi? A importância dos elementos de drenagem de uma barragem. Porque, para mim, antes era só uma ideia assim, quais são os elementos de vedação? Não. O elemento de drenagem é tão importante quanto, tá? E aí, eu tendo essa visão, eu vou conseguir calcular os gradientes hidráulicos, né? Que eu já falei para vocês, que é justamente para avaliar o potencial de piping ali da região, que é um dos principais fenômenos que ocorre e que ocorre o colapso, né? Eu vou avaliar a questão da pressão neutra, o quanto essa pressão de água vai influenciar no meu estabilidade de talude, então não tem como eu separar isso, tá? A questão da vazão no interior do meu barramento, né? Porque isso vai fazer com que eu dimensione meus filtros verticais e horizontais de acordo com a vazão estimada que eu vou fazer lá na rede de fluxo, tá? Existem vários métodos de determinação de rede de fluxo, a intenção não é ensinar nesse momento vocês, mas é falar que existem, né? Manual é aquele que você pega o projeto e começa a determinar lá as linhas de fluxo. Mas tem modelos reduzidos e, claro, que o método numérico é o que está mais na ativa. Você tem que determinar as condições de contorno, né? Você tem que desenhar famílias de curvas, de fluxo. Aqui é interessante vocês observarem, por exemplo, o reservatório, né, e para onde essa água vai direcionar, tá? Pelos métodos numéricos, aí você já vai, o quê? Lançar mão de softwares, né? Cada um tem slide, tem o CIPW, que é do GeoStudio, que é o que eu utilizo, né? E aí ele vai te possibilitar trazer mais estudos sobre a percolação, porque você identificando a rede de fluxo, que é para onde a água vai, você vai poder calcular a parte dos filtros, né? Então, aí é uma cara, né, do CIPW, né? E aqui, eu não sei se vai pegar por causa desse negocinho aqui, que está cortando, mas, gente, tem a licença de estudante do GeoStudio, mas é só você colocar no Google GeoStudio, você já vai ver todos os módulos que tem lá e você consegue baixar para estudante. Então, o que é interessante? Você entra com a geometria da barragem, você entra com as características do material e ele já vai gerar para ti a linha freática, né? Que é a linha principal de água, vai te gerar a parte de quanto de vazão está passando, né? Onde é que está tendo maior gradiente, porque aí você já vai estar esperto se você está acompanhando no campo ou ainda na fase de projeto, talvez você tenha que melhorar um filtro. Para quê? Para não ter o pipe, para não colapsar aquela barragem, tá? Bom, aqui eu vou passar bem rápido, assim, mas tem relação com dimensionamento,
né? Para você não ter o colapso. Essa base aqui desse núcleo, na literatura, eles falam para trabalhar de 0,4 a 0,5 da altura da barragem, né? Aqui o filtro vertical é de não, essa base aqui é de 0,6 a 1, quando é seção homogênea. O filtro vertical, pessoal, do ponto de vista de dimensionamento, às vezes você encontra 10 centímetros de largura, mas isso não é possível de se executar no campo, tá? Então, o mínimo para o filtro vertical é 1 metro, é um valor execuível, né, no campo. Ó, aqui o mínimo é 1 metro, por mais que você às vezes encontra 5 centímetros. Não, vai ser 1 metro, tá? E como evitar, né, o colapso devido à percolação? Gente, muito além do que o material vedante, o mais importante são os filtros, tá? Eu trabalhei com um engenheiro, o nome dele era Jorge Araia, e ele falou assim, eu queria que fosse, e ele é um mega power, assim, da barragem, né? E ele falou assim, eu queria que meu sobrenome não fosse Araia, fosse Areia, porque ele era defensor das areias nas barragens, né? Não é que seja tudo formado por areia, mas ele pregava muito a questão dos drenos. Por quê? Porque você pode admitir, uma camada de solo não foi tão bem compactada e tal, houve falha, houve negligência, mas pelo menos você tem os filtros. É isso que vai salvar. E eu concordo com ele, sabe? Então, basicamente, para você executar um projeto de filtro para não ter o colapso, você tem que atender 2 critérios, né, dentro da literatura, que é o pipe, né, que os vazios eles devem ser suficientemente pequenos para impedir a passagem de solo, e, ao mesmo tempo, tu tem que atender outro critério, que é o de permeabilidade, que os vazios devem ser suficientemente grandes para permitir a passagem livre do fluido, né? Então, não sei se alguém está trabalhando, várias vezes eu recebi a ligação, mas tá vazando, tem água jusante. Eu perguntava, mas a água ela tá limpa ou a água ela tá suja? Não, mas é muita água. Tá, mas me responde, a água tá limpa ou tá suja? Não, tá limpa. Então deixa a água, o filtro tá fazendo o papel dele, né? Agora deixa o outro instrumento fazer o papel dele, que é de contabilizar essa vazão. Mas, assim, se a água está saindo limpa, não tem por que criar também um vucu-vucu, né? Então, vou passar bem rapidamente alguns tipos de filtro, né, muito utilizado em barragem. Esse daqui é um dos primeiros, o filtro de pé. Ele atualmente não é mais utilizado, só em barragens assim de pequena dimensão, de fazenda. Por quê? Porque essa linha aqui freática ela fica muito próximo ao talude de jusante, e isso causa uma preocupação do ponto de vista de colapso, porque da feita que ela vier para cá, acabou a barragem, e fica muito isolado. Então, isso aqui não se utiliza mais. O filtro horizontal já se utiliza, mas hoje em dia, o que é mais utilizado nos projetos são esse que emenda o vertical com o horizontal, né? Ele pode ser vertical mesmo, ou ele pode ser inclinado para montante, não tem problema nenhum, né? Só tem que se atentar lá a equipe de topografia no campo para deixar ele realmente inclinado, né? Esse aqui é um filtro vertical, é o amarelo, né? Essa parte amarela foi do professor Vitor de Mello, ele patenteou esse tipo de filtro, né, quando a gente utiliza essa escavação que a gente chama de cut-off, né, ou trincheira de vedação. Você vai estar melhorando como um todo esse barramento, porque o cut-off justamente é a escavação para você chegar no horizonte melhor, né, mais profundo, mais impermeável, e você ainda vai colocar um material nobre, né? Além disso, você vai ter esse filtro nesse design aí, tá? Bom, tem aqui uns exemplos de dimensionamento de fluxo, mas eu vi que está bem, já passei da hora, mas a gente vai ficar mais um pouquinho só, né? Sempre entender que o filtro existe
para captar essa água que vem do reservatório, né? Então, a importância do uso do filtro vertical ligado ao horizontal, para quê? Para essa água sair do barramento, porque não é interessante ela ficar aqui no meio, porque vai aumentar a pressão neutra, vai aumentar a pressão de água, consequentemente vai diminuir a tensão efetiva, né? A parte de estabilidade global vai ficar bem penalizada, né? E a gente vai ter problema de colapso lá relacionado à estabilidade de taludes, tá? Bom, aqui eu já falei da questão dos filtros. Existem os critérios, né, de TESAG. TESAG é o pai da mecânica dos solos. Então, ele tem algumas equações que são utilizadas até hoje por projetista, né? Eu não vou me deter a explicar isso aqui, porque leva tempo, mas só entender que esse D15 é o diâmetro, né, do material correspondente a 15% que passa, e o D85 é 85% que passa, tem que ser menor que 4. Então, lá na curva granulométrica, tem que se fazer esse exemplo aqui. Então, ele tem que atender a essa equação, né? E também a essa outra equação aqui, que fala de permeabilidade. Então, para ser considerado filtro, aquela areia ser considerado filtro para aquela argila, eu tenho que fazer essas continhas aqui, né, que naquele livro do professor Carlos Pinto tem um exemplo lá muito bom, né, e que é utilizado até hoje em escritórios, né, esse exemplo aí até, tá? Porque aí ele pede justamente para você identificar do solo, né, quem é filtro de quem? O P é filtro para essa curva aqui, ou o Q é? Então, você tem que atender esses dois critérios, do pipe e da permeabilidade, tá? E por que o filtro também de areia é bem importante do ponto de vista de colapso? Porque o filtro de areia, ele tem a capacidade de cicatrizar algumas trincas. Isso acontece na argila, né? Às vezes você compacta a argila e ela acaba trincando, fissurando. Então, como a areia ela não fica em pé, a areia ela não tem o potencial de ficar em pé. Aqui é porque é um desenhinho. Mas caso tenha aqui uma trinca, essa areia que está aqui justaposta dessa argila, ela vai entrar, tá? Então, ela tem esse alto poder de cicatrização dessas trincas, que é uma coisa muito boa, tá? Então, do ponto de vista de estudos de projeto, para não ter o colapso, a gente tem 3, né? Que é o estudo de percolação, que a gente acabou de ver, é a questão da obtenção da rede de fluxo, a questão da identificação dos sistemas de drenagem, né? O que é muito importante, tá? Se realmente tem filtro ali naquele projeto, e se ele está atendendo aqueles 2 critérios, de pipe e de percolação, tá? O outro é a estabilidade de taludes, né? E que a gente viu que tem correlação com percolação. Então, aqui, no caso, hoje em dia, essa parte de estabilidade de talude dá para ser feito na mão? Dá. É trabalhoso? Demais. Então, você já tem ferramentas também, como o Slope, né, da GeoStudio, onde você lança o design da barragem, e aqui você pode simular no talude de montante, no talude de jusante, qual é a posição do reservatório, aplicar as condições de contorno e fazer uma simulação. Esse valor aqui, pessoal, através do método de elementos finitos, é justamente o fator de segurança, tá? Então, o fator de segurança igual a 1 quer dizer que está na iminência de quê? De colapsar, de romper. Aqui está 1,383, né? Mas aqui é o caso de um reservatório que está cheio. Mas e no caso de ter um rebaixamento rápido? Você pode simular também, que é uma situação assim extrema, é ruim. Você está com o reservatório cheio e do nada sai de 90 para 45, né? Tem uma fuga qualquer.
Então, nesse momento, é importante você ter ali ferramentas que te possibilitem estudar ainda na fase de projeto, tá? Deixa eu passar aqui. Aqui são alguns mecanismos de ruptura mais comuns de barragem, né? Falou de ruptura, de colapso, é tudo a mesma coisa. Então, pessoal, a gente pode ter, né, essa superfície de ruptura global, que é quando pega parte da barragem e boa parte da fundação. Então, aqui é o extremo mesmo. Eu tenho a ruptura de pé, né? E eu tenho algumas vezes a ruptura local, muito comum devido à erosão, tá? Aqui são outros tipos de ruptura, superfícies de ruptura. Então, existe o cálculo de estabilidade na mão, foi assim que eu aprendi. E por que que é importante aprender? Porque os softwares, hoje em dia, o por trás dele, né? O que que tem? É esse na mão. Então, geralmente, é o Felenius ou o Bishop, são muito conhecidos, e o Monster Price também. Então, por mais que vocês sejam feras aí no software, é importante vocês saberem o que está por trás desse software, tá? Então, hoje o que é mais utilizado é o método de Bishop, né, que é um método bem difundido aí, é ele que está por trás do slope, né? Então, você entra com a seção, né? Nesse caso é uma barragem aqui, é uma barragem homogênea, né? Tudo amarelinho, só tem o filtro vertical e o horizontal, e eu estou vendo aqui que tem um tapete amontante, né? Então, é uma barragem diferenciada. E aqui ele montou a malha para justamente ter o valor de fator de segurança. Para esse caso aqui, quando ele colocou para avaliar o talude de jusante, eu estou com um fator de segurança maior que 2, está excelente, tá? Aqui é para outro talude, né? Já está 1,096, então a possibilidade de ruptura e de colapso é imensa. Né? Aqui também, né? Essa parte achurada é justamente a simulação do movimento de terra do colapso, né? E o que é importante fazer essas simulações? Não só pós-construção, não só final da construção, porque no final, depois que você constrói, você vai ter um enchimento do reservatório, então você vai sair de um cenário para o outro, né? Depois disso, você ainda vai ter a operação daquele barramento, né? E, por último, ainda vai ter a possibilidade de um rebaixamento rápido, se for ter uma fuga. Gente, mais 10 minutinhos a gente finaliza, tá bom? E aí a gente tem que fazer essas simulações no final da construção, tanto no talude de montante, quanto no talude de jusante. Por quê? Porque eu tenho que avaliar quanto é que está dando esse fator de segurança. A literatura me fala que durante o final da construção, esse fator de segurança tem que ser maior que 1,3, tá? Durante a fase de enchimento, entre 1,25 e 1,30, tá? Durante a fase de operação, ou seja, o que é a operação? Já tem o reservatório, a água nesse ponto, pessoal, por que o fator de segurança ele vai aumentar? A água ela passa a ser minha amiga, porque ela vai me ajudar na estabilidade do talude de montante. Dificilmente eu vou ter problema aqui, ó, tá? Depois que está cheio o reservatório. Então, o meu fator de segurança de 2 é 1,5, tá? No rebaixamento rápido, em torno de 1,1, se for o colapso total, e 1,3 se for parcial, tá? Aqui é um quadro resumo das fases de carregamento, quais são os parâmetros e os fatores de segurança que a literatura ela coloca para se tornar algo estável e não ter colapso, né? Aqui é um parêntese, né, que em alguns momentos e obras se acelera essa questão da dissipação da poropressão, tá? Aqui são alguns exemplos, porque o que acontece? Às vezes você está com uma situação de uma barragem, aqui é uma barragem de seção mista, né? E você simula
e o fator de segurança está 1,03. Ou seja, está muito próximo à ruptura, ao colapso. Às vezes, se você colocar, percebo que tem uma diferença, né? É a mesma barragem, a mesma fundação, só que fizeram uma berma de equilíbrio aqui, que é justamente essa partezinha a mais aqui. Da feita que você coloca isso, você colocou mais peso, né? Você deixou ela mais suave, a inclinação mais suave. Olha o que aconteceu com o fator de segurança, ele aumentou para 1,35. Então, aí já está uma situação mais estável, né? Uma coisa boa para a barragem. Aqui é a mesma situação, aqui eu tenho um barramento, seção mista, que está com 1,1. Porém, eu tenho uma inclinação de talude ok, porém sem bermas, né? Que são esses patamares aqui a jusante. Da feita que eu coloco esses patamares, que eu vou suavizando a inclinação, essa base aqui se tornando maior, o meu fator de segurança também aumenta. E, consequentemente, o risco de colapso é menor, tá ok? Então, para tudo isso acontecer, pessoal, para a gente entender, tudo tem que estar em monitoramento, né? Então, por exemplo, durante a construção, tem que se estar fazendo ensaio de resistência, resistência ao cisalhamento, tem que ficar muito de olho em relação à instrumentação e segurança de barragens, tá? Que aí a gente precisaria de uma outra palestra para falar só sobre isso, de uma outra aula, né? Então, por exemplo, numa barragem de terra, é extremamente importante esses instrumentos, o medidor de recalque, o piezômetro, que vai justamente avaliar a pressão de água em cada ponto de dentro da barragem, o marco superficial, que é para avaliar também recalque, o medidor de nível d'água, tá? Então, é tudo importante aí. A questão da análise da tensão da formação em barragens é para você e colocar ali naquele software, né, os dados de fundação, dos materiais de construção, do projeto, das dimensões, e aí fazer uma análise desses númerozinhos aqui, se vai atender, porque assim, barragem recalca, qualquer edificação recalca. O problema não é recalcar. O problema é quando o recalque que está se tendo na obra seja superior ao previsto, né? Porque o recalque sempre vai existir. Então, você prevê, o engenheiro está ali para prever aquele recalque. Se durante a obra o recalque superou o previsto, aí é um problema, tá? Então, é extremamente importante a gente avaliar a distribuição de tensões, né? Principalmente os deslocamentos. Será que num ponto da barragem está deslocando mesmo do que próximo ali ao muro? Será que eu vou ter um problema de recalque diferencial? Isso tudo tem como prever, gente, tá? E aí, dependendo da geometria ali da barragem, que geralmente elas não são simples, é interessante ter uma análise numérica daquilo, né? E aí vai desde unidimensional, bidimensional e tridimensional. Vai depender muito da complexidade da obra, tá bom? E do tempo, porque às vezes você tem que dar a resposta no final do dia. Eu estou passando aqui mais um pouco, né, falando um pouco sobre a interface de concreto e solo, que eu até já falei bastante. Então, essas regiões, elas têm que estar sempre sendo vistas, sempre tendo gente com os melhores instrumentos para te possibilitar a dormir tranquilo, a não sonhar com colapso naquela barragem, tá? A questão da heterogeneidade dos materiais. Então, tá ali numa zona que tem dois materiais muito diferentes e eu tenho um monte de coisa para ver, fica ali, tá? É importante isso. No final da construção, aqui tem os picos de enchimento, né? Vai modificando essa questão da deformação. Eu vou só passando isso aqui, pessoal, mas é só para vocês verem o potencial que tem a parte de simulação numérica, independente do software, tá? E instrumentação de barragens, eu coloquei aqui. Não foi essa parte, gente. Eu ia falar dos salários. Não sei, acho que cortou. Então, gente, eu encerro aqui a palestra.
tá? Pena que não passou a parte de salário, não sei por quê. Eu acho que cortou. E é isso, eu estou aberta a perguntas, espero que tenham entendido. Se alguém tiver alguma dúvida, boa noite, boa noite. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Alguém quer falar alguma coisa? Barragem de mineração, barragem aterro sanitário, tem mestrado disponível? Olha, no IPOG, o que vai se falar é sobre a questão do MBA, né? O MBA na área de construção, deixa eu pegar aqui o nome direitinho. Projeto e construção de obras industriais e especiais, né? Aí tem um módulo só sobre essa questão de barragem, né? A gente ainda está, possivelmente eu vou ser professora aí de vocês, né? Esse aqui, ó, o MBA. Vocês viram ou não? O que vocês acharam da aula? Muito rápida? Professora, boa noite. Boa Não, boa aula, é noite. bom. Conhecimento nunca é demais, né? Sim, E aí é algo que a senhora plantou e alguma dúvida que a gente tiver, conforme a necessidade, a gente sabe onde procurar. É só uma ah, dúvida que me surgiu naquele filtro ali que tem no meio da barragem, que geralmente é escavado e colocada areia. sim. Ali não seria, não sei se minha observação está correta. Ali não poderia ter colocado um filtro entre as partes, não, para separar? Porque como a gente trabalha com aquele tipo de argila, que é uma terra vermelha, ele é um material chega a ser muito purulento, e se eu Aham, tiver algum líquido passando, com certeza eu vou ter o arrastamento dele para a areia. sim. Posso chegar a um período que minha areia fique totalmente... Não, chega, não acho que não vai Formatada, chegar, né? demorado, Formatada, que contamina. sim. Então, o que acontece? O filtro de areia, a granulometria da areia, ela tem que ser muito bem estudada para isso não acontecer, tá? Mas, do ponto de vista coloidal, né, se a gente conseguisse enxergar, tivesse uma lente gigantesca aqui fazendo uma analogia, certamente tem muita areia passando por dentro dessa areia, ou muita argila passando por dentro dessa areia, não é? Sim, Certamente tem. Então, o que acontece? A gente tem que minimizar os riscos. Como é que eu vou minimizar os riscos? Essa parte coloidal, essa parte muito pequenininha da argila, ela não vai trazer prejuízo se eu dimensionei a areia de acordo com aqueles dois critérios de a pipe. espessura ali, a granulometria da areia não vai chegar a colapsar a areia ali no caso. Não, não, porque é um Ah, tá. metro. É um metro, Sim, entendeu? sim, Então, tem a questão dos critérios do filtro e dreno, e tem a questão também da espessura, da largura da areia, sim, tá? entendi. Então assim, está muito seguro. Se qualquer cálculo de largura de filtro vai ser o quê? 10 centímetros. Você está colocando 1 metro, eu cheguei a ver filtro de 3 metros. Então, isso ajuda nesse sentido. O coeficiente de segurança é bem alto, então, no caso. Então, Sim, trabalha sim, tranquilo. muito alto, isso mesmo. Ah, isso é bom. É só para saber. Como eu nunca trabalhei com barra, aliás, trabalhei diretamente, mas é legal ter esses conhecimentos, sabe? Ah, tranquilo, estamos aqui para isso. Obrigado. De nada. Professora, pode mandar o contato para trocar umas ideias? Posso, eu vou colocar. Se eu colocar aqui, todo mundo vê, será? Eu vou mandar aqui, tá? Aí você
Passa. Vou colocar o e-mail. É porque eu acho que a última versão não foi. Em casos excepcionais, o filtro pode ser reduzido de 1 metro? Olha, pode, tá? Eu já vi ocorrer, mas depende muito da largura da concha da escavadeira, tá? Tem uma escavadeira que a concha ela é menor, ela tem, parece que 80 centímetros ou 60, se eu não estou enganada. Então, principalmente, porque eu mostrei só um tipo de filtro aí, mas também tem a trincheira drenante, que é uma espécie de filtro, mas ela é bem mais profunda, que fica bem ajusante. Então, eles utilizaram essa situação de uma escavadeira que tinha essa concha, que devia ter a largura de 60 centímetros. Tá? Então, é possível, sim. Chegou o meu e-mail para vocês? O projeto aqui é de 60 centímetros, se não me engano. Devemos fazer com retro. É uma opção. É uma opção, sim. Lá também a gente fez com 60 centímetros, em um dos diques menores. Pessoal, alguma pergunta a mais? Obrigada aí, pessoal. Ainda bem que vocês gostaram. Eu tento ser o mais prático possível, né? Aí eu acho que ajuda nessa dinâmica. Certificado. Pois é, deixa eu ver aqui se eu acho os salários. Ah, deixa eu ver aqui. Mas assim, pessoal, eu tenho noção do salário que tá, sabe? Mas eu queria mostrar para vocês. O salário para engenheiro recém-formado, né? Trainee. Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu acho que eu não vou achar. Não vou achar fácil. Mas, assim, está girando em torno de 8 a 12 mil reais, tá? Quando é recém-formado. Aí vem o engenheiro júnior, né? O engenheiro júnior está em torno de 12 a 14 mil. E vem o engenheiro pleno. O engenheiro pleno dá um plus bem grande, né? Mas, geralmente, o engenheiro pleno, ele ou já tem experiência, né? Pelo menos 5 anos, ou ele tem um mestrado, né? Aí já é em torno de uns 14 a 16 mil, tá? E o sênior é aquele que tem muitos anos, né? De experiência, mais de 20 anos. E aí eu digo o seguinte, começa no 24 mil e é até mais infinito, né? São salários, assim, fora do normal em termos de obra, tá? Quando você está trabalhando com obras de trecho, o salário é bem diferente. E fora que você tem toda a questão da casa, né? Que geralmente dão, ou dão um valor do aluguel, ou mesmo a parte de vale alimentação, né? E ainda tem um auxílio quando você sai do seu lugar para ir trabalhar no interior, para onde você manda seu currículo. Olha, por incrível que pareça, a vez que eu consegui foi pelo LinkedIn, né? Tem gente que não acredita no LinkedIn, mas o meu foi, eu não conhecia ninguém da obra, e eu me cadastrei numa vaga do LinkedIn. Agora é bom você pegar essas grandes empresas aí de projeto, né? Intertecne, Engevix, e começar a ver a questão dos processos seletivos. Eu acho que é uma boa.
fazer esses cursos, né? Saber algum software. Eu acho que tudo isso engaja para você entrar aí no mercado de trabalho. O salário é bom, eu garanto. Então, pessoal, eu vou encerrar, Bruno, que eu acho que acabaram as perguntas. Tranquilo, professor. Boa noite. Boa noite, Pititico. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mas Bom descanso para todos. tá bom. Até mais, gente. Até mais. Obrigada, viu? Sono. Até mais. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Até mais.